A paz de Deus, pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para dar uma palavra para vocês sobre os filhos. Muitos que entraram nesse deserto são mães, são pais e têm filhos pequenos, outros adolescentes, outras foram repudiadas ainda quando estavam grávidas e agora o filho já nasceu, não sabe como proceder. Bom, uma coisa que eu tenho que falar para vocês é dos deveres dos pais com os filhos como cristãos, né? Nós como cristãos, nós temos que transferir o amor de Cristo para os nossos filhos. E como nós podemos fazer isso? Ensinando os caminhos do Senhor desde cedo, né? A orar, a clamar ao Senhor, a prostrar, a apresentar a família. Isso é super importante. Orar junto mesmo, colocar os filhos de joelhos junto, seja o exemplo. Deixa que seus filhos vejam você orando, porque você é o exemplo dele. E ele te vendo fazer isso, com certeza ele vai fazer. Falar da importância do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e embutindo neles esse desejo de buscar o Senhor, de conhecer mais sobre sua palavra, ler os capítulos, os evangelhos que são mais fáceis, ler de uma forma lúdica. Então, tudo isso vai agregar na vida dos seus filhos. Isso vai ensiná-los a permanecerem nos caminhos do Senhor. Então, é muito importante. E eu quero fazer um alerta também, porque tem muitos pais que estão colocando a carga da separação nos filhos. Isso é muito errado. Tem muitos pais que, de certa forma, obrigam os filhos a orar para a volta do cônjuge. Gente, isso é uma carga tão grande, porque não é o papel deles. Eles têm que orar para abençoar o pai, eles têm que orar para abençoar a mãe, orar pela família, pelos amiguinhos, por isso e por aquilo. Agora, não é dever deles orar para que o Senhor traga o pai de volta. E eu falo isso porque eu tenho presenciado muito isso. E essas crianças têm se entristecido com Deus, porque não veem a obra sendo concretizada. Porque para tudo tem um tempo, mas a criança ela não entende isso. O tempo para ela demora muito a passar. Então ela não entende. Ela vê o pai fora de casa, ela vê a mãe fora de casa, ela vê pais brigando, os pais separados. Tudo isso causa um transtorno psicológico devastador. Porque a criança, embora muitas não falam, elas sentem, né? Quem que vai ficar feliz em ver a sua mãe chorando? Em ver o seu pai triste, né? Não fica feliz, a criança fica triste. Nós ficamos tristes por ver pessoas que amamos tristes. Imagine as crianças. Então, muitos pais, eu estou falando isso porque eu conheço, tá? Eu conheço pessoas que estavam obrigando os filhos. Olha, mas também, seu pai não voltou, você não ora por ele. Né? Até agora seu pai não veio porque você não ora, você fica aí brincando, assistindo televisão, você não vai orar para Deus. Deus te atende mais rápido. Eu já ouvi isso. Só que isso causa um transtorno psicológico na criança, primeiro porque ela se sente culpada, né? Por não estar orando e pelo pai não estar vindo porque ela não está orando. E depois ela sente pior porque a oração dela não está chegando ao trono dos céus, porque ela não vê resultado. E isso ela se frustra. Tem crianças depressivas, tem crianças que têm pensamentos suicidas, tem crianças com síndrome do pânico. Tudo isso está acontecendo. Então, nós como pais, né, como pais que somos, nós temos que preservar as nossas crianças. Temos que preservar mesmo. Não fale mal do cônjuge, embora ele possa estar fazendo coisas terríveis. Proteja seu filho. Proteja a cabecinha do seu filho, porque muitas coisas que acontecem são reflexos daquilo que nós vivemos. E isso acarreta numa criança frustrada, num adulto frustrado, né? Ele fica uma criança frustrada e quando ele cresce, ele se torna um adulto frustrado. Isso é muito ruim, um tanto quanto prejudicial, prejudica de uma forma tremenda. Eu vejo muitas pessoas que hoje estão passando por situações difíceis porque o inimigo usou. Da mesma forma que usou para separar os pais, usou para separar
o filho, depois de adulto, depois de casado. E ele, vindo de um lar devastado, o que acontece? Separa mesmo. Separa mesmo. Então, nós temos que proteger os nossos filhos. Nós temos que criar crianças fortes, sim. Só que cada idade, ela tem uma responsabilidade, né? Uma criança de 1 ano, ela não sabe. Ela não tem ainda discernimento de nada. Uma criança que quer brincar. Uma criança de 2, 3, 4 anos não sabe. Agora, a partir do momento que a criança começa a entender e ver que o pai ou a mãe tem outra pessoa, você tem que falar da melhor forma possível, sempre enaltecendo o cônjuge, né? Muitas pessoas falam assim, seu pai tá com aquela outra mulher mesmo, porque ela é sem vergonha, isso e aquilo. Não, gente, vocês não têm que falar isso. Fala que o papai tem outra pessoa para ela respeitar, para ela ser uma pessoa educada, porque ela é uma menina cristã, é um menino cristão. Sempre enaltecendo o cônjuge e nunca falando mal. Porque a criança, o respeito pelos pais, tem que vir de berço, né? Do berço é que vem o respeito, a educação. Então, nós não temos que colocar as nossas frustrações nos nossos filhos. Se o casamento acabou, se não deu certo, nós estamos passando por uma crise, nós não temos que colocar isso, uma carga a mais para o filho. Não. Cada um carregando a sua carga, cada um carregando o seu fardo. Isso a gente coloca sempre que os nossos fardos, aqueles que a gente não pode carregar, aquele que está muito pesado, a gente não consegue, a gente entrega para Deus, porque Deus fala, né? Entregar-me seus fardos, né? E eu te darei um leve, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, nós fazemos isso, clamamos na presença do Senhor, né? Fala, Senhor, olha o que está acontecendo com a minha família, eu não quero que meu filho faça isso, minha filha faça aquilo, que veja, que presencie, mas isso nós não falamos para o cônjuge, isso nós não falamos para o filho, nós falamos para Deus. Isso nós temos que falar para Deus. Muitas pessoas que estão separadas querem controlar o que o filho ou o que é filho, o que o marido estão fazendo com o filho quando leva para lá, né? Leva para visita. Infelizmente, nós não podemos fazer isso. Porque ele, o marido ou a esposa que foi embora, eles também são responsáveis. Eles também são pais. Juiz nenhum vai determinar que você fique controlando o que a outra parte faz do outro lado. Não, ele vai decretar horários de visita, dias de visita, mas ele não vai falar que, olha, enquanto você estiver com seu filho, você não pode estar com outra pessoa. Não, gente, infelizmente não. E para quem nós temos que pedir isso? É para Deus. É só Deus para guardar os nossos filhos. É só Deus para guardar os nossos cônjuges. Isso nós temos que clamar a Deus. Nós não podemos colocar essa carga e essa responsabilidade nas mãos dos nossos filhos. Olha, vai lá orar. Ou se não, quando o filho for fazer a visita, for sair, né, falar assim, olha, trate mal fulana, porque fulana não é boa, fulana é ruim, ou não pegue nada de ciclano, porque ciclano é ruim. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem cristãos, dentro e fora de casa. Deus fala que os filhos são herança do Senhor. E a nossa maior herança, nós temos que deixar os nossos filhos com o amor de Cristo. Então, a nossa oração e a oração, ensinar os filhos a orar, é uma ferramenta de grande importância. Vocês têm essa ferramenta na mão de vocês. A educação dos filhos, né? Vocês orem por eles e ensinem-os a orar. Ensine-os no caminho do Senhor. Ensine-os através da sua palavra. Em Efésios 6, versículo 4, está escrito, pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Né? Então, aqui essa passagem já fala, nós temos que ensinar os nossos filhos a terem disciplina, mas também, né, em cima dos ensinamentos cristãos. E isso reverte aqui ao amor, ao bom relacionamento entre pais e filhos, né? Laços de amizades, as mães zelosas com seus filhos, tratando seus filhos com todo respeito, carinho, mas também cobrando dos deveres de filhos,
né? Que são crianças que precisam de atenção. Eu vejo que muitos pais, por estarem passando por essa situação difícil que é a separação, jogam toda essa carga nos filhos e começam a colocar eles naquele mundo de tristeza que ele está vivendo. Muitas pessoas ficam deitadas só na cama, não conseguem fazer nada, ou pais que saem para trabalhar, quando voltam não têm paciência com os filhos. Quer dizer, o filho fica ali largado, fica totalmente largado à mercê de tudo, porque o pai não tem cabeça, né? Muitos também compram os filhos, dão brinquedos, dão presentes, achando que isso vai suprir a presença. E não é verdade, não supre. Às vezes teu filho quer ir num parquinho, pode ser numa pracinha. Muitas pessoas falam assim, mas é fácil falar, eu estou numa situação financeira difícil. Gente, tem pracinhas públicas. Pessoas que moram à beira-mar, pode sair fazer uma caminhada, chupar um picolé na esquina, né? Um sorvetinho na esquina. Não precisa muita coisa. A criança, ela quer atenção e ela tem o tempo dela. O tempo dela é igual ao Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. As crianças têm os tempos, né? Tem tempo da birra, tem a época de querer, da época dos porquês. A criança tem o tempo dela para tudo, né? Tem também hora de comer, hora de dormir, tem a rotina. Então, eu acho que os pais não devem colocar uma carga tão grande num filho que também está sofrendo com a separação, tanto quanto vocês, uns até mais. Né? Então, vocês não podem, de forma alguma, entristecer mais a criança. Tem um filme que eu até recomendo, quem puder, não é cristão, mas é um filme muito bom, que fala sobre o amor incondicional de uma mãe e o que ela faz para tirar o filho de uma situação difícil ao qual ela está vivendo. O filme é O Quarto de Jack. Essa mulher é sequestrada, é uma história real. Essa mulher é sequestrada e ela fica num cativeiro por 7 anos. E nesse cativeiro ela tem esse filho do sequestrador. O filho, ele permaneceu 5 anos no cativeiro junto com ela. E o que ela fez? Era um quarto totalmente fechado, era um quarto que ela não tinha abertura para nada. Ela tornou aquele quarto lúdico. O filho dela não sabia que ele vivia sequestrado, porque ele nasceu no cativeiro. Então, ela contava historinha, tinha dia de comemorar aniversário, tinha dia... Eles viviam ali e ela criou aquele mundo. Então, eu sempre dou esse exemplo. Quando as mães, principalmente, que são as que mais ficam com os filhos, se o pai for embora, traga um ambiente sadio para o seu filho dentro de casa. Fala, não, o papai ele está trabalhando muito, né? O papai ele está com algumas situações que ele precisa resolver. Enquanto isso, nós vamos orar para Deus abençoá-lo. Papai, a criança não entende. Com o passar do tempo, você vai abrindo mais a situação. Olha, o papai e a mamãe, nós não vivemos mais juntos. Mas nós vamos orar, o papai é bom, né? O papai nos ajuda muito, o papai tem certas situações que ele precisa resolver. Sempre coloca isso, nunca coloca que ele foi embora, que ele abandonou, porque a criança tem aquela sensação de abandono. Isso cria uma lacuna. Então, até alguns pais que quando estão separados, os filhos têm guarda compartilhada, quando ele estiver com você, né? Você ensine ele nos caminhos do Senhor, sempre, porque por onde ele andar, ele jamais vai se esquecer. Não importa onde ele vá, ele não vai se esquecer. Muitas pessoas que eu vejo também que querem cobrar algo da família do cônjuge, né? Da criação dos filhos. Gente, cada um no seu papel, né? Você eduque seu filho, cobre da tua família. O pai educa o filho e cobre da família dele. Né? Nós não podemos colocar o nosso modo de criação com que as outras pessoas que estão perto dos nossos filhos, eles possam também executar essa função, porque não é a função deles. A função da educação cabe a nós. Nós temos que educar os nossos filhos. E problemas a ser resolvidos entre famílias, cada um resolva com a sua. Vejo muita briga de família por questões do filho. Daí vocês vão falar, mas olha, eu sou a mãe dele, sou eu que sou o pai dele, tem que ser assim. Não, era assim quando vocês estavam juntos. A
partir do momento que separou, cada um vai cuidar da forma que acha certo. Porque não adianta, eu vejo muitas pessoas falando, não, eu falei pro pai dela, que é para pegar ela, fazer isso, isso, isso. O pai leva, fala que vai fazer tudo isso. Quando ele leva, ele faz tudo ao contrário. Daí a pessoa fala, vai lá brigar. Eu falei isso. Resolveu? Porque até você já tinha pedido antes. Não resolveu. Então, o que você vai fazer? Orar a Deus. Senhor, a minha filha está indo, o meu filho está indo, cuida dele, Senhor, guarda dele, não deixe que ele fique nas mãos de fulano, ciclano, beltrano, né? Você ora a Deus. Não adianta falar, tem muitas coisas que falar não resolve. Se resolvesse, ninguém estaria no deserto, estava todo mundo com as suas famílias, todo mundo em paz, todo com os filhos, tudo maravilhoso. Não é assim? E não é. Muitas vezes o deserto, ele está sendo para nos tratar. Eu sempre falo que o deserto é nosso. Quem está passando por deserto, é ele que tinha que estar aqui. Ah, mas o meu marido fez isso, fez aquilo. Não importa, o deserto é seu. Se fosse dele, era ele que estaria buscando, não é verdade? Então, nós temos que ser sempre muito prudentes em relação aos filhos, em relação a preservá-los, né? Coloque aí o quarto do Jack, assista o quarto do Jack e coloque na tua casa isso. Se o pai falou que vinha e não veio, fala, não, o papai teve um problema, mas amanhã ou depois ele vai entrar em contato. Enquanto isso, nós estamos aqui, vamos fazer isso. Inventa alguma coisa para o seu filho fazer. Leva o seu filho para passear, o deserto é seu, não é do seu filho. Seu filho não tem que ser também preso a isso. Né? E eu também falo para você, não é porque você está separado que você não tem que viver. Tem pessoas que deixaram de viver esperando o cônjuge. Não, gente, vocês têm que viver. Saiam, visitam suas famílias, vão viajar. Esperem vivendo e não vivam esperando. Né? Esperem orando e clamando a Deus, mas vivendo. O Senhor deu tudo isso para nós, deu esse mundo maravilhoso, nos deu a vida, o ar que respiramos. Se você estiver triste, abra a janela do teu quarto, olha o sol entrando, só aí você já sente alegria, né? Quando cai a chuva, vai tomar um banho de chuva com seu filho, vai brincar, vai viver, vai ser feliz, né? No momento certo o Senhor traz tudo de volta, você nem lembra. Eu falo que quando o meu esposo voltou, foi uma alegria tão grande para as minhas filhas, para mim, que hoje a gente nem lembra mais o que passou, né? O que a gente lembra é para ajudar outras pessoas, mas não dói mais. Porque o Senhor curou, Ele me tratou. Então, isso aí foi para um aprendizado realmente. A pessoa tem que aprender, porque se não aprender, volta de novo, tá? Nem sempre a volta do cônjuge é o fim do deserto, é o que eu falo. E o meu conselho aquelas que foram repudiadas no momento da gestação e hoje têm filhos, ensine os seus filhos desde cedo, que tem um pai que ama, que tem um pai presente, embora às vezes tem umas que não tem nem contato com o pai, não. Ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser tudo diferente. Tudo isso que você está passando vai ser algo que você vai compartilhar com outras pessoas para ajudá-las. Então, sempre ensine os seus filhos no caminho do Senhor. Sempre ensine os seus filhos sobre a obediência, sobre o respeito. Em Deuteronômio 6, do verso 5 ao 9, está escrito: portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam, e escrevam nos batentes das portas das suas casas e dos seus portões. Então, essa palavra aqui nos orienta a guardarmos as leis do Senhor, sempre, ensinarmos aos nossos filhos. Então, é ensinar a palavra, né? Treinar mesmo as crianças o caminho que ela deve andar, prover o sustento, a segurança, criar no amor, na obediência, controlar também, os pais têm que controlar os filhos, ver o que está fazendo, saber, ter realmente o interesse em participar da vida dos filhos. Enquanto isso, amá-los como Cristo nos ama, treinar para serem realmente filhos de Deus, né? Estarem de acordo com a palavra de Deus, abençoá-los sempre, em toda oração. Senhor, abençoa meu filho, tenha misericórdia, né? Guarde os seus passos, os seus caminhos.
E vocês podem ter certeza que um filho muito bem amado, muito bem preparado nos caminhos do Senhor, ele pode até se desviar por um tempo, mas ele retorna. Amém?